vamos aproveitar ainda a tua presença aqui, tá, Álvaro? Porque agora eu também vou me juntar A dupla. a você. Mas nós não somos uma dupla sertaneja. Não, nós não somos. Nós vamos para outro gênero musical. Mas eu quero chamar aqui para se juntarem conosco aqui. A gente vai ter um bate-papo muito especial. Talvez eu acho que é um painel. Pela primeira vez a gente vai ter possibilidade de rememorar e de reviver alguns momentos e, sobretudo, com alguém que narrou esses momentos. Então, quero chamar aqui, por favor, o Emanuel e o Lars para se juntarem a nós aqui em cima no palco, por favor. Sem Shliblowitza. Talvez você colocar, se quiser, em algum momento. Nós pensamos nesse painel com o título de Conquistas Inesquecíveis e Técnicas Aplicadas. Esse painel vai ser mediado pelo próprio Álvaro José. A gente não podia deixar de aproveitar um pouquinho mais o Álvaro aqui conosco, a voz do Álvaro. E nessa conversa a gente quer compartilhar com vocês o que para a gente foram momentos realmente inesquecíveis, momentos pessoais nossos, mas também outros momentos que para nós foram emblemáticos. Álvaro, agora é com o senhor Olimpíada. Bom, André, eu não sou muito de usar papel, né? Vocês já perceberam, né? Então, vamos com o telefone. Esse pessoal tem histórias incríveis. Histórias que realmente fazem uma diferença muito grande e que a Olimpíada e as medalhas conquistadas por eles são, de fato, extremamente expressivas. Eu indo no roteiro que o Emerson me mandou, né? Porque o papel me recuso a usar. Eu te empresto meu papel, se você quiser. Não. Ah. Pelo amor. Tô aqui, ó. Ó, isso é imbatível. Isso é imbatível. Até porque a gente usa no ar. Bom, pessoal, nós temos aqui 3 ícones do esporte, 3 histórias incríveis e o mais importante é o que eles, com a sua relevância para o esporte nacional, podem realmente nos passar. Mas antes de mais nada, tem momentos que são inesquecíveis dos Jogos Olímpicos para o Lars, para o Emanuel e para o André. Eu vou começar pelo Lars. Lars, momento inesquecível. Olha, Álvaro, momentos inesquecíveis. Foram muitos, né? 4 Olimpíadas como atleta, 2 como coordenador da equipe olímpica de vela, mas, naturalmente, que a chegada da última regata da Olimpíada de Atlanta 96, para a gente era determinante, porque estava ali tudo ou nada numa linha de chegada, e se nós conquistássemos a medalha, o Brasil, pelo menos na vela, venceria no quadro de medalhas a Espanha, que disputava com a gente diretamente. Bom, qual é seu momento inesquecível, meu caro Emanuel? Bom, Álvaro, bom dia a todos. Como o próprio Lars falou, na minha carreira foram 5 Olimpíadas como atleta, 2 como comentarista. E a gente tem muitas emoções. E uma delas, para mim, foi icônica. Foi na Olimpíada de 1996. Estava no Estádio Olímpico e eu vi a abertura junto com Muhammad Ali. Ele transformou aquele momento num momento icônico para o mundo, porque Muhammad Ali, na minha opinião, ele foi um exemplo. A gente, como atleta, a gente se torna um exemplo. Em um segundo momento, ele se tornou um líder. No momento da geopolítica mundial, ele se tornou um líder. E a terceira, ele se tornou uma lenda. E quando chega nesse quesito e patamar de lenda, ele toca o nosso coração.
Então, essa para mim foi uma marca muito grande. E eu tive a possibilidade, durante o refeitório, estava no refeitório junto com o Zé Marco, na Olimpíada de 96. A gente estava comendo, pensando já nos nossos jogos. De repente, na entrada, alvoroço, todo mundo entrando, saindo, correndo. Quem entra? 3 dias depois da abertura, Mohamed Ali entra no refeitório. E naquele momento eu entendi o que era uma lenda, o que era um exemplo a ser seguido. Mais ou menos 300 atletas de todos os países, de todas as nacionalidades, chineses, nós fomos para perto, não conseguimos chegar, porque era um mundo de gente até chegar a ele. E ali eu vi o quanto o esporte olímpico toca o nosso coração e o quanto realmente os líderes e heróis fazem a diferença quando eles estão ali perto de outros atletas de outras modalidades. Esse para mim foi um momento inesquecível. E o teu momento, meu caro André? Meu momento inesquecível foi o momento que nós havíamos apenas conquistado a medalha de ouro em Atenas 2004 e estávamos voltando de ônibus do estádio olímpico, do ginásio olímpico para Vila Olímpica, e uma sensação de muita satisfação, de prazer. Difícil ainda narrar essas emoções da conquista de uma medalha. Ela ainda estava no meu pescoço, eu não tirava. Eu fui tirar só quando eu voltei ao Brasil, dias depois. Só não tomei banho com ela. Era só uma questão de cuidado com ela, mas ela sempre voltou para o meu pescoço. A gente voltava para a Vila Olímpica e era uma mistura de emoções. Prazer inenarrável, mas também com muito cansaço. Como se agora, naquele momento, a gente poderia descansar de fato. Entretanto, a gente escutando ou ouvindo as pessoas falando sobre a maratona em 2004. E aí, no meio do trajeto, que a gente fica sabendo que o Vanderlei Cordeiro tinha sido interrompido, né? Alguém tinha empurrado o Vanderlei Cordeiro, ele estava liderando a prova, e entra aquele sujeito que ninguém sabe. Cornélios Ora. Exatamente. E atrasou o Vanderlei Cordeiro. Foi uma cena que para a gente foi muito emblemática no ônibus. Todos ficamos indignados, porque a gente estava com a nossa medalha de ouro e muito possivelmente naquele momento a gente sabia que o Vanderlei Cordeiro não conseguiria recuperar a liderança na prova, e foi o que aconteceu. Entretanto, ver o Vanderlei Cordeiro, mesmo não vencendo a prova, chegando em outra colocação, mas chegando fazendo aviãozinho, foi para a gente emblemático, porque todo mundo considera a medalha como o auge do esporte. Mas nós atletas, nós sabemos que a gente vive o auge todos os dias. O auge todos os dias para o atleta é aquilo que nós fazemos repetidamente todos os dias, não tem dúvida. A medalha é consequência. E o Vanderlei estava nos mostrando, na maior competição de todos os tempos, que ele estava aproveitando a jornada. Independente da cor da medalha, ele estava aproveitando a jornada. Esse momento foi um momento muito importante para mim. Bom, então vamos agora para os vídeos. O primeiro vídeo do Lars é simplesmente momentos inesquecíveis de um dos maiores cavaleiros da história olímpica, e também pan-americano, porque ele tem pan-americano, acho que ele foi no primeiro em 51. Eu me refiro ao cavaleiro canadense Ian Millar. É um exemplo realmente de competição, e vamos acompanhar aí essa imagem eleita pelo Lars Grael como o momento inesquecível. Ian Millar, realmente um super atleta. Vamos lá.
São 11 Olimpíadas e Ian Millar competiu não com o Rodrigo Pessoa só, com o pai dele, com o Nelson Pessoa. Mac Cohn on Olay, Jill Henselwood on Special Ed, Eric Lamars on Hickstead, and Ian Miller on In Style. E a prata aí para a equipe canadense. Lembrando que Ian Millar não competiu nos Jogos Olímpicos de Moscou 80, mas ele competiu em Montreal 76. Lars. Alô? Álvaro, o que me chama a atenção é que no esporte tem gente que tenta, e é importante tentar. Tem gente que tenta muito, às vezes consegue. Esses são muito importantes. Tem aqueles que tentam a vida inteira, e esses eu acho que são pessoas inesquecíveis, porque nem é do meu esporte, é do hipismo, mas esse Ian Miller, ele estreou nos Jogos de Munique em 72, quando era ainda muito garoto, jovem, talento. Não foi medalhista. Competiu em casa em Montreal em 76. Tinha chance, não foi medalhista. 80 era um momento especial da carreira dele. O Canadá boicotou os Jogos de Moscou. E ele foi tentando, e o tempo conspirava contra o resultado. Quando ele já tinha quase 60 anos de idade, na sua 10ª Olimpíada, ele se classificou pelo conjunto por equipe do Canadá, sendo que no ano de 2008, dessa conquista, ele estava numa fase já de desistir, precisava de um cavalo novo. E aí a esposa dele falou para ele que ela ia fazer uma reforma da cozinha da casa dela, ela abria a mão da reforma da cozinha para comprar um cavalo novo para ele. Com esse cavalo, ele foi para a Olimpíada. Logo antes da Olimpíada, a esposa dele veio a falecer. Então, imagina um caldeirão de emoções que ele vivia. E ele, quando tentou a vida inteira, né, eu acho que é um exemplo de persistência e perseverança, por ser o mais antigo, era o capitão, né, da equipe canadense. Claro. Era o último a entrar na pista de salto. Então, toda a responsabilidade estava sobre ele. E quando ele consegue zerar a pista e olha para o placar e aparece lá Canadá, Silver Medal, a emoção dele de abraçar o cavalo, passar tudo que ele vivenciou, ele levou 10 Olimpíadas para conquistar a medalha dele. Eu acho que é um exemplo de persistência e perseverança. E só lembrando, um dado muito significativo, o Canadá sediou os Jogos Olímpicos de Montreal em 76 e não conquistou uma única medalha de ouro. O Canadá foi um dos raríssimos países que sediou a Olimpíada e não conquistou o ouro. Álvaro, se tu me permitir, Lars, essa história é incrível. Quando eu olhei no roteiro que tu tinha escolhido essa história, justamente foi essa palavra que eu pensei ao ler o roteiro. Eu fui buscar o vídeo na internet, e a palavra é perseverança de fato, né? E perseverança é a união de persistência com esperança, né? Porque você aguardar ou construir sua trajetória durante 10 ciclos olímpicos, depois de tanta dificuldade, inclusive a perda de uma pessoa tão amada, e aí mesmo assim você disputar uma Olimpíada e conquistar a sua medalha, que foi tão desejada durante tanto tempo, realmente precisa ter muita esperança, né? Muita esperança. Então, fiquei muito feliz que tu escolheu esse momento, porque é um momento histórico mesmo. Abrir mão da reforma da cozinha valeu a pena. Imagina a cozinha, né? Para comprar um cavalo desse preço. André, vamos agora com Vanderlei Cordeiro de Lima, aquele momento do encerramento dos Jogos Olímpicos. A penúltima competição foram vocês, o vôlei masculino. A última foi a maratona e, na sequência, tivemos o encerramento lá em Marusi, né, no Complexo Olímpico, no Estádio Olímpico do Santiago Calatrava, o grande arquiteto. Vamos conferir aí
Vanderlei Cordeiro. Αργυρό μετάλλιο εκπροσωπώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. E aí o vídeo do Vanderlei, medalha de bronze, depois ele ganharia a medalha Barão Pierre de Coubertin pela esportividade. E um detalhe importante, né? A gente sempre tem que falar, faleceu recentemente o grego que o ajudou, o Polívios Kossivas, que foi um grande herói, e o Vanderlei sempre enalteceu a presença dele. Hoje, quem tiver a oportunidade de ir ao Museu de Maratona, o Museu de Maratona e da Maratona, primeiro da Batalha de Maratona dos gregos contra os persas, que até inspirou o filme 300 de Esparta, como também a história da maratona, e onde foi a primeira maratona também vencida pelo Espíridon Lois, que terminou aonde? Nesse estádio aí, no estádio Panatenaico. Exatamente. O Vanderlei nos deu uma aula de olimpismo, né? Primeiro que eu não sou especialista em corrida, mas você quebrar o ritmo de um maratonista, o planejamento de um maratonista é quase que matemático. Ele sabe exatamente quando acelerar, qual é o ritmo em cada trecho, e aí vai sentindo na prova. E quebrar o ritmo assim de um maratonista foi de uma crueldade sem tamanho, um louco que não teve objetivo nenhum. Depois ainda tentou dar algum tipo de justificativa de algo que é injustificável. Era um suposto padre irlandês, um palhaço, Exatamente, na verdade, né? Parou Fórmula 1 uma Cornélios. vez. Tá vivo? Parou Fórmula 1 uma vez. Ele entrou na pista. Cornélio Zoran. Exatamente. E aí depois, tanto é que na continuidade o Vanderlei ainda lamenta, porém a imagem que vem depois é o Vanderlei entrando no estádio olímpico, fazendo aviãozinho e comemorando a sua medalha conquistada de uma maneira muito, muito emocionante. E depois ele recebe talvez o que é uma honra maior ainda do que uma medalha olímpica, que é a medalha de Barão de Coubertin. Então, quem não conhece essa história, difícil alguém não conhecer, mas vale a pena pesquisar, porque são imagens muito emocionantes. E o Vanderlei, eu tenho a sorte de morar na mesma cidade que ele tem um projeto social lindo aqui em Campinas, lindo em Campinas. Ele atende centenas e centenas de jovens que também foram buscar no atletismo uma maneira de se desenvolverem e uma maneira de passarem por um processo de educação. Então, esse momento para mim é emblemático, não só pela conquista da medalha, mas pela aula que ele nos deu e continua dando. Não, ele é impressionante. Ele é impressionante. E ainda corre, né? Porque fez uma corrida de brincadeira na maratona de Atenas, né? Que tem o nome a maratona, né? Porque eles não falam a maratona de Atenas, porque a maratona é deles. Inclusive esse estádio aí foi onde terminou a primeira maratona da era moderna, em 1896. E vamos agora com o vídeo do Emanuel com Muhammad Ali, por favor.
abertura dos Jogos Olímpicos de Atlanta, Emanuel. Por que para mim foi emocionante? Primeiro porque era a minha primeira vez em Olimpíadas, né? Jogos Olímpicos, 23 anos de idade, não entendia muito quem eram os heróis olímpicos mundiais. E quando Muhammad Ali apareceu, houve um estádio com mais de 40 mil pessoas venerando e na expectativa para entender como que ele poderia acender a pira olímpica que ficava em cima do estádio, na parte superior das arquibancadas. E ali foi icônico, ele colocou perto de um alço que tinha um cabo de aço que levou a chama olímpica até a pira. Então, só nessa caminhada do fogo olímpico até a tocha, todo mundo ficou imaginando e lembrando quem era aquela lenda. E acho que quando a gente pensa em esporte, a gente sempre tem nossos ídolos. Nós podemos escolher qualquer uma das modalidades olímpicas ou até o futebol. Nós temos ídolos que nos remetem às coisas boas. E Muhammad Ali, depois de um certo tempo, quando eu jogava com o Alisson, em 2011, nós fomos campeões olímpicos em Roma. E eu lendo um pouco da história do Fórum Itálico, onde foi o evento do vôlei de praia, estava lá. Muhammad Ali, medalha de ouro na Olimpíada de 1960 em Roma. Então são certas ligações que a gente tem com os nossos ídolos, os nossos heróis, que nos faz lembrar dos bons momentos, dos momentos difíceis da caminhada de um atleta, da caminhada que você tem, vencer ou não vencer, o que eu vou fazer com a próxima partida? Então acho que as lendas, os heróis, eles fazem nos pensar na caminhada. E para mim, né, esse cidadão, Cassius Clay, que mudou para Muhammad Ali depois de um tempo por causa dessa questão geopolítica, das mudanças que ele fez. Ele foi disputar um campeonato mundial no Zaire, junto com George Foreman, para fazer a união dos povos, lutar contra o racismo. Então são certos ícones esportivos que ultrapassam, né, as barreiras do esporte. Então por isso que eu escolhi esse vídeo, para sempre lembrar que nós temos heróis. O Brasil tem muitos heróis. Vanderlei Cordeiro de Lima é um grande herói nosso, que demonstrou o nosso espírito. A seleção brasileira, Las Grael, Magic Paula, nós todos temos nossos bons momentos em prol do nosso país. Então, essa eu queria lembrar dessa mensagem, que os heróis, eles têm sua mensagem positiva e sempre deixam quando a gente lembra do nome deles. Lembrando que o Emanuel, ele tem uma estátua em tamanho natural na entrada do Fórum Itálico, onde ele ganhou etapas do Campeonato Mundial, como também os grandes tenistas italianos, ele é consagrado na Itália. Álvaro, fazer uma parte da Olimpíada de Atlanta, que o Emanuel citou tão bem, a figura do Muhammad Ali, Cassius Clay. Nessa Olimpíada aconteceu um fenômeno também que eu achei muito marcante. Foi a primeira Olimpíada que o Brasil salta para 2 dígitos no quadro de medalha. Havia uma energia, um movimento crescente do desempenho brasileiro nos Jogos Olímpicos. E uma das coisas que me marcou nessa Olimpíada é que o Comitê Olímpico do Brasil resolveu levar para estar entre nós, estava lá na Casa Brasil, o Ademar Ferreira da Silva. Para mim, ele era um ícone muito distante da minha realidade, porque ele foi campeão olímpico Helsinki 52, Melbourne 56. Então, a gente ouvia falar do mito Ademar Ferreira da Silva, Nelson Prudêncio, João Carlos de Oliveira, João do Pulo, né, os nossos triplistas. E a presença dele entre nós, quando o COB mandou ele lá para a savana, na vela, não tinha nada a ver com vela, a presença dele entre nós, quando ele veio falar comigo, eu olhei para aquele homem assim, ele botou a mão no meu ombro, é inesquecível, porque ali dá para ver como que a presença de uma referência, de um ícone, de um ídolo, de um herói, pode impactar a vida de quem está praticando esporte, prestes a entrar em uma decisão. Ademar Ferreira da Silva foi o presidente da Comissão Nacional de Atletas, quando ela foi criada. Grande figura. Ademar foi advogado, ator, professor de educação física e também, no filme que ganhou Palma de Ouro em Cannes, o Orfeu do Carnaval, ele representou a morte, inclusive com a sua condição atlética, ele subiu num poste, tanto que o cineasta Marcel Camus ficou espantado com a agilidade dele, com a roupa
do esqueleto subindo no poste. Ele falou, não é possível. E ele fez essa cena na primeira tomada, que seria um ensaio. Um filme preto e branco que ganhou a Palma de Ouro em Cannes como um dos maiores filmes da história do Festival de Cinema. Agora, já que vocês falaram de Atlanta, eu posso lembrar um fato e eu tenho que corrigir. Não corrigir, porque afinal de contas eu fiquei acordado até tarde, a maior imagem me derrubou, mas eu esqueci, eu realmente deixei passar batido um momento que para mim é inolvidável. Primeiro, Atlanta 96, segundo, e primeiro lugar para mim, 12 de junho de 1994, Mágica e Paula. O 12 de junho, que é o dia dos namorados, e vocês sempre foram minhas namoradas, porque com o basquete feminino eu viajei em 5 continentes. Eu estava mais com o basquete feminino do que na minha casa, ou na Bandeirantes, e vocês conquistaram aquele campeonato mundial. Mas não foi na final contra a China, foi no 110-107 contra os Estados Unidos, que todas as jogadoras americanas que estavam lá jogaram a final de Atlanta. E todas aquelas jogadoras, Cheryl Supes, a Liza Leslie, Teresa Edwards, Jennifer Eddy, enfim, a Dawn Stanley, todas elas se tornaram destaques da WNBA. E vocês bateram o time dos Estados Unidos por 110-107. Falando isso, é redundância, mas nunca um time americano levou 100 pontos de qualquer competição. Nunca isso existiu. Só com o Brasil de Paulo e Hortência. E depois elas conquistaram a medalha de prata nas Olimpíadas de Atlanta. E festejaram muito mais a prata do que as americanas festejaram o ouro. E eu estava já no encerramento da Olimpíada e eram fortes emoções, viu? Porque Atlanta foi pesado, conforme vocês falaram. Atlanta, para mim, foi a Olimpíada que não terminou. E por uma razão. O fuso horário de Atlanta é 1 hora de diferença com o Brasil. Era como os jogos da NBA que a gente fazia na Band. Então, não tinha fuso horário, não tinha nada. Era tempo real. Telefone tocar, não celular, evidentemente, mas os telefones do centro de TV. Tudo aquilo acontecia ao mesmo tempo. Foi algo impressionante. E exatamente aí, nós vamos, mais uma vez, para Atlanta 96. Atlanta 96, um momento pessoal significativo de Las Grael. Por favor. Foi quando, na fase final, 1 ano antes de Atlanta, eu fui então convencido a voltar para a classe Tornado e eu formei uma nova dupla com o Kiko Pelicano, velejador que eu já conhecia da classe Oceano, né, meu cunhado, merecia oportunidade, né, com um talento enorme, e os meus 2 ex-parceiros olímpicos, meu primo Glenn e o Clínio Freitas, né, me ajudaram na campanha. Então foi uma campanha de 14 campeonatos em 13 meses. Chegamos lá em Atlanta sem um ritmo de regata ideal. Primeiro dia, batemos numa boia e fomos antepenúltimo. Na outra regata do mesmo dia, rasgou uma vela, a gente foi penúltimo. A Olimpíada eram 11 regatas com 2 descartes, a gente já queimou o descarte de cara. Então isso parecia que tinha acabado a Olimpíada para a gente. E na próxima regata, a gente fez uma regata impecável, lideramos a regata. Da largada à chegada, na linha de chegada o vento acabou, a corrente era muito forte, jogava a gente em cima da comissão, da lancha da comissão. Foi quando veio uma onda maior, o cabo esticou e prendeu o nosso leme. O barco ficou parado na linha de chegada, a gente cruzou a linha em primeiro, a vela tocou de leve na lancha, então houve a infração, a gente cruzou a linha em primeiro, saímos, pagamos uma penalidade, 2 voltas, para cair para a 6ª posição. Então ali, se eu tivesse um revólver, acho que eu tinha estourado os miolos, né? Eu via que eu tinha perdido a minha grande oportunidade. Quando eu estava assim, poxa, desconsolado no barco, e veio um velejador alemão, ex-bicampeão olímpico de outra classe, da classe Solin, era o Johann Schumann, e ele passou no meu barco assim, né? Parou, subiu no barco e deu uma palavra de incentivo que foi tão grande, mexeu com o meu ímpeto, assim, né? Permitiu que eu organizasse a mente para fazer a próxima regata do dia, que a gente fez um 7º lugar, mas do jeito que eu estava, se não fosse ele, faria o último, que eu estava destruído. Para partir dali a gente ganhar a regata, crescer, melhorar e conquistar a medalha de bronze, né? Que foi fundamental, que deu ao Brasil diferencial para as 2 de ouro do Torben e do Marcelo Nustar.
do Robert Scheidt no laser, a gente passar a Espanha, que também tinha 2 de ouro, e o Brasil sair consagrado de Atlanta como o país número 1 da vela mundial, na vela olímpica. Savana foi inesquecível, Lars. Esse alemão oriental que eu cito, né, Johann Schumann, ele foi 2 vezes campeão olímpico, 2 ouros e 1 prata. E eu fiquei amigo dele na seguinte circunstância. Na pré-olímpica, ano anterior a Los Angeles 84, ele era o favorito na sua classe, velejava na classe FIM. E ele venceu a pré-olímpica, mas havia uma hostilidade muito grande na Guerra Fria entre os Estados Unidos e os países da Cortina de Ferro. Quando ele subiu no pódio na pré-olímpica de 83 para receber a medalha de ouro, ele foi vaiado, simplesmente porque ele era um alemão oriental. Nada a ver, a gente no espírito olímpico, o esporte é para unir as nações e não para separar. Quando ele foi vaiado, eu estava em frente ao pódio, aplaudi ele. Talvez tenha sido o único, né? Ele desceu do pódio e veio falar comigo. Retribuiu isso anos depois. Não, e a Alemanha Oriental realmente era a União Soviética, mas não era alinhada à União Soviética, muito pelo contrário. Eu viajava direto com as nadadoras, com todo mundo, e realmente é o que o Lars falou. Era uma situação totalmente diferente, tanto que do bloco oriental, né, que não foi para a Olimpíada de 84, do boicote socialista, a Alemanha Oriental foi a que mais lamentou, né? Ela realmente lamentou demais a não ida para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 84, 80 Moscou, Olimpíada de boicote do Ocidente, e 84 do leste europeu, e só em 88 nós tivemos uma Olimpíada com praticamente quase todos os comitês olímpicos nacionais, mas essa história da vela é tocante mesmo. Somente a Romênia rompeu esse boicote e Sim. se fez presente em Los Angeles, dos países lá do Pacto de Varsóvia. E Iugoslávia, né? E a República Popular da China, que também esteve presente lá. Foi a primeira Olimpíada da China. Como a primeira da União Soviética foi Helsinki 52, a primeira da China foi Los Angeles 84, foi quando rompeu a cortina de bambu. Mas é o tal negócio, nós não vamos para a cortina de bambu, nós vamos simplesmente para o berço dos Jogos Olímpicos. E não propriamente no Peloponeso, onde é a cidade olímpia, mas para Atenas, para aqueles dias incríveis de Atenas 2004. Uma Olimpíada num calor infernal e os gregos diziam que não tinha calor. Vamos conferir o vídeo, o ouro olímpico do vôlei masculino, naquela que é reconhecida pela Federação Internacional como a maior seleção de todos os tempos. Brasil, campeão olímpico em 2004. Vídeo do André Heller. Vamos lá. Olha a emoção no rosto de André Heller, é de arrepiar. Foi bem curtinho. Só isso? Foi bem curtinho, mas a emoção estava ali. Mas ó, Eu estou achando que fizeram um bloqueio nele, rapaz. quando eu achei Mas que quem eu ia... levantou essa bola? Foi o Ricardinho ou o Maurício? Mas esse momento de fato para mim é emblemático, porque eu estava de posse do meu maior sonho. Eu tomava posse do meu maior sonho, que era a medalha olímpica de ouro. Eu lembro como se fosse hoje, depois de assistir a geração de 1992 em Barcelona, eu prometi para minha mãe que eu seria também campeão olímpico. Obviamente que eu prometi mais para agradar a mãe do que por convicção. Mas naquele momento eu ratifiquei uma visão de que aquela medalha, por mais emblemática que fosse, por mais importante que fosse, era o símbolo de uma jornada no esporte. E de alguma maneira eu, mesmo ali no pódio, de maneira bem rápida também, eu voltei um pouco no passado e pensei nas pessoas que me ajudaram. Então, o primeiro clube que me acolheu, a Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, que reconheceu em mim um talento que nem eu mesmo sabia que eu tinha. Do primeiro técnico, José Israel Becker, depois Marcos Pacheco, depois Jorge Schmidt, as pessoas que cuidaram de mim,
na preparação física, preparador físico Paulo Tremea. Eu lembro que a Sociedade de Ginástica de Novo Hamburgo tinha um massagista gaúcho com um sotaque bem carregado, que tinha um carinho por mim, um cuidado comigo. E aí eu lembro de chegar um dia na sala dele, eu era um jovem, bem magro, a minha coxa era menor que o osso do joelho. Vocês já viram um jovem assim? E aí eu cheguei logo no início da carreira, cheguei com muita dor no joelho, era uma tendinite. E ele, com aquele sotaque carregado, falou assim, meu apelido era Ganso, para quem não sabe. E aí ele falou assim, mas bah, Ganso, guri não pode ter uma dor assim. Eu falei, poxa, mas estou com muita dor. Tal. Ele, não, vamos tratar o joelho. E aí ele pegou aquele aparelho de ultrassom, passou um gelzinho no meu joelho e começou a passar o aparelho. Porém, eu reparei que o aparelho estava desligado. E aí eu falei para ele, Paulo, está desligado o aparelho. Ele falou assim, tu é guri, eu só ligo quando for profissional. E o meu joelho melhorou de fato. Mas ele tinha um cuidado comigo. E aí eu fui mesmo, nos dias que se seguiram, revisitando pessoas que me ajudaram muito ao longo do processo. Eu passei por muitos clubes e depois eu fui lembrando quando eu cheguei de fato na seleção. Eu fui convocado pela primeira vez para a seleção brasileira em 1998. E tem um fato curioso aqui, Álvaro, que eu fui convocado e eu não era nem mesmo titular do time onde eu jogava, que era a Universidade Luterana do Brasil. Eu fui convocado sendo reserva desse time. E o responsável por essa convocação, ou mais até, o responsável por essa visão de convocar um atleta reserva para uma seleção brasileira, está aqui conosco, é o Radamés Latari, atual presidente da Confederação Brasileira. Rada, espero que tu saiba disso, eu nunca vou esquecer esse momento. De novo, você teve uma visão que talvez eu tinha, ou não tinha, ou duvidava. Eu lembro de, você estava no ginásio da Ubra, quando foi decidido que eu seria convocado, eu saí do vestiário, te encontrei na saída do bar da Ubra, e eu olhei todo sem jeito para você e falei assim, muito obrigado, eu não sabia nem o que falar, porque ali eu estava sendo convocado para uma seleção brasileira, e ali começou a minha jornada olímpica. Eu quero que tu saiba que tu é uma pessoa muito importante para mim. Depois nos encontramos em outros momentos, encontramos na seleção, ficamos em Sydney juntos na Olimpíada na Austrália, depois nos encontramos em Trento, na Itália, você foi meu técnico, depois em outros momentos na Confederação, mas eu quero que tu saiba que tu é parte importante da minha história. Não sei se tu já sabia disso, não sei se eu já tinha declarado isso oficialmente, mas que fique registrado agora, tá? Então, tu é o símbolo também da minha memória. Palmas para vocês, eu quero que vocês saibam que vocês são muito importantes. E mesmo talvez vocês não sabendo, vocês são parte importante da carreira de muitos e muitos atletas. Por vezes a nossa memória falha, mas de fato vocês são. Então, muito obrigado. Rada, muito obrigado a todos vocês. E até um privilégio, eu estou muito feliz por estar aqui, porque de um lado o vôlei, do outro lado a vela. E muitos falam, não, tal esporte é o carro-chefe, tem tantas medalhas. Olha, a conta que eu faço é o seguinte, medalha de ouro. A vela tem 8 medalhas de ouro, ninguém discute isso. O voleibol, a Confederação Brasileira de Voleibol, tem 8 medalhas de ouro. 5 de quadra, 2 com o feminino, 3 com o masculino e 3 do vôlei de praia. Isso é indiscutível. E o vôlei de praia, que começou em Atlanta 96 pela primeira vez, tem 13 medalhas olímpicas. Nenhum país do mundo, nem Estados Unidos, tem 13 medalhas olímpicas no vôlei de praia, mesmo não tendo tido medalha nos Jogos de Tóquio em 2020, Olimpíada disputada em 2021. E agora, o vôlei de praia. A memória, o momento pessoal de Emanuel, por favor.
E lembrando que Emanuel é um dos mais consagrados atletas do vôlei de praia. A gente falou da estátua na entrada no Fórum Itálico, mas ele tem um ouro, uma prata e um bronze. 3 medalhas olímpicas em 3 Jogos Olímpicos. Obrigado. Vou contextualizar essa imagem. Oitavas de final, Pequim 2008. Eu e o Ricardo, desculpe, nós éramos os atuais campeões olímpicos. O Ricardo tinha torcido o pé 2 meses antes dessa Olimpíada. Chegamos nas oitavas de final contra o time da Rússia, que estava impecável. Perdemos o primeiro set, de 21-15. O segundo set estava 20-18 para a Rússia. O Volodymyr sacou, o Ricardo passou, atacou, o Barsuk, que estava atrás, defendeu. Na hora que ele foi atacar para fechar o ponto, para eu e o Ricardo ficamos em 9º lugar. O Ricardo fez um bloqueio maravilhoso. 20-19. Eu fui para o saque com a possibilidade de errar, eles virarem e a gente fazer um ponto. Então eu pensei no saque, pô, nós lutamos tanto para chegar aqui na Olimpíada, não é possível a gente chegar nesse momento e perder. 20-19, para quem é do vôlei sabe que é muito mais fácil você atacar do que você fazer o ponto. A Adamés está aqui, como foi técnico, foi todas as funções do esporte, sabe o quanto é difícil. Eu saquei. O Ricardo esperou o Barsuk e fez mais um bloqueio. 20-20. Eu falo que esse momento que passou aqui foram 6 minutos mais intensos da minha carreira. Fizemos 20-20, eles viraram a bola 21-20, nós fizemos 21-21, fizemos 22-21 com a primeira chance de seu set point, e depois disso a Rússia teve mais 4 match points. Esse jogo terminou, esse set aliás, terminou 26-24 para nós. O russo não acreditava, ele batia no chão, que era a chance dele ter ganho. Segundo o terceiro set, o tie break, aí que você vem um pouco da calma, do espírito do atleta de se reinventar, porque eu e o Ricardo nós tínhamos que nos reinventar, depois de quase estar eliminado e ficar em 9º lugar da Olimpíada. Nós conseguimos mudar o tie break, fomos até 11-9 para, não, desculpa, 10-8 para os russos. Não sei porquê. Eu comecei a sacar uma viagem mais forte e falei, Ricardo, só vai na bola no bloqueio. Esquece toda na nossa marcação. Vamos fazer o seguinte, vamos ser agressivos agora. E do 10-8 nós fomos a 14-10. Eles fizeram mais 1 ponto, 2. Esse jogo terminou 15-12 para o Brasil. E foi a maior emoção minha, porque é o seguinte, na Olimpíada de 96, eu e Zé Marco, nós tínhamos ficado em 9º lugar. Eu e o Loyola, na Olimpíada de 2000, nós ficamos em 9º lugar. Então eu teria a possibilidade, a minha marca no meu score, que seria mais um 9º lugar. Mas, pelo poder da confiança no Ricardo, poder na confiança da gente mudar a estratégia, a gente fez com que esses 6 minutos mais terríveis na minha carreira fossem chegar até uma medalha de bronze em Pequim. Então, nos momentos difíceis, vamos recorrer ao que a gente tinha, que era a parceria e a confiança. Então, essa aí, os 6 minutos mais intensos da minha carreira em Olimpíada, foi esses 6 minutos aí durante a Olimpíada de Pequim, quase um 9º lugar e virou uma medalha de bronze. Pequim foi uma Olimpíada que realmente desgastou todo mundo. Porque se Atlanta, na minha opinião, foi fácil para mim, para o meu trabalho, 1 hora de fuso horário, isso era uma maravilha. Pequim com 12 horas para 13 horas e também Sydney foi um negócio terrível. Foram momentos realmente muito delicados e que os atletas, as famílias, os clubes realmente viveram e sofreram com tudo isso, né? Afinal de contas, a Olimpíada desgasta. Exatamente. Álvaro, seguinte, temos 2 momentos agora. O
ok? 2 momentos agora. Vou até levantar isso, porque nós temos 2 atletas do vôlei aqui, e nós queremos também testar as tuas habilidades com vôlei. Eu vou te pedir para você dar um peixinho. Não, tô brincando. Mas Mal o e que mal que eu nós faço temos? uma prancha. Na verdade não é um teste para você, na verdade nós separamos, nós temos 2 bolas aqui, que nós vamos assinar, todos nós iremos assinar, e a gente vai jogar para vocês, ok? Sacar eu saco bem. Então vou pedir para o Emanuel, eu levo até aí uma das bolas. Álvaro, você assina essa bola aqui também. Emanuel e Lars assinem a bola. Lars tem que assinar também, por favor. Emanuel, tu dá uma força aqui pro Álvaro para jogar as bolas. Então venha para cá. Fazer as trocas das bolas para ter todas as assinaturas. Álvaro, você vai de jornada ou viagem? Espera aí, ainda não. Lars, vem junto aqui, Lars. Olha só. Eu só vou pedir, por favor, temos um painel de LED ali. Por favor, todo cuidado. Não, primeiro o Emanuel, para a gente dar uma olhada se o Emanuel não está enferrujado. Pode sacar, pode jogar. Eita! Boa! Boa! Que maravilha! Álvaro, peraí. Mas, eu, o Emanuel, o Lars, em nome do CBC, nós como embaixadores do CBC, também preparamos uma lembrança para você, um presente, para simbolizar o nosso agradecimento, não por hoje, não só por você estar aqui conosco, mas por toda a tua jornada. Então, peraí, vou pedir para entregarem. Nós pedimos aqui, como nós estamos aqui, eu e o Emanuel do vôlei, mas o Lars também topou, a gente pediu para que produzissem uma réplica da camisa usada em Atenas 2004. Porém, tem um detalhe. Com o seu nome. Então, esse é um presente para você, uma simples lembrança como forma de agradecimento. Obrigado, viu? Vamos tirar uma foto?